É, hora do Moá. Quando tinha 6 anos, ela colocou os olhos no belo herdeiro da casa Escalante, e prontamente exigiu que ele fosse seu noivo. Como todos os nobres são iguais, ela pensou que pelo menos deveria escolher um bonito. Mas o pobre garoto ainda não estava pronto para esse tipo de compromisso, então ele passou mais de uma década evitando o casamento a todo custo. Mas na verdade, isso não é problema para Inês, já que o fracasso desse casamento é exatamente o que ela quer. Na verdade, ele tem a bênção dela para fazer o que quiser desde que ele fique fora de seus assuntos. Mas o rapaz fica completamente paranoico depois que sua noiva lhe dá permissão. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Anel Quebrado, esse casamento vai falhar de qualquer jeito, e espero que aproveite. A história começa 17 anos atrás, quando uma menina de 6 anos apontou um dedo para um garoto, e disse que iria se casar com o homem mais bonito do mundo. Mas depois disso, a vida do garoto começou a desmoronar lentamente. O menino estava em choque, enquanto ela dizia que a única coisa que se destacava nele era seu rosto. Ela é Inês Valés de Pérez, de uma das famílias mais prestigiadas de Ortega, pertencente a uma das 17 famílias agraciadas com títulos de nobreza pela família imperial, e filha única do Duque Valés. Todos sabiam que ela tinha rejeitado tanto o príncipe quanto o cargo de princesa imperial, assim como outros pretendentes que seriam o sonho de qualquer garota. Até que ela finalmente selecionou um noivo, o filho do Duque Escalante, que sempre se destacou entre os outros nobres como o mais bonito. O garoto se chama Carcel, e ela avisou para que ele não esquecesse de que ela gostava dele. Isso foi dito há 17 anos, mas agora ela estava deixando ele, e o rapaz não sabia o motivo. Mesmo assim, ele declarou seu amor enquanto estavam um diante do outro no campo. Ele explica que ainda a vê como seu sol, e promete esperar por ela, não importa a tristeza que esteja em seu passado ou seu futuro, e ele a esperaria com a esperança de que ela o amasse como ele sempre a amou. Ela fica emocionada, então corre para seus braços. Numa noite silenciosa, Carcel caminha pelos corredores do castelo, mas ele é interrompido por uma dama lhe chamando, que corre atrás dele por algum tempo antes de Carcel responder. Ela tenta recuperar o fôlego enquanto pede ajuda com a tontura da condessa, já que ela não sabe o que fazer. Ela explica que a situação precisa da mão de um homem, e elas são apenas mulheres frágeis. A dama imagina que a tontura da condessa pode ser como a que ela tinha experimentado antes, e tudo o que ela precisa fazer é descansar em um lugar tranquilo. Mas sua residência fica muito longe dali. Ela continua falando, até que congela admirando o homem à sua frente, o filho da família mais importante de Ortega, e o homem mais bonito de toda Mendonça. Ele a chama de volta de seu transe, e ela pede desculpas por se distrair, enquanto explica de novo o motivo de ter chamado ele. Ela explica que estavam esperando por um cavalheiro passar para que pudessem pedir sua ajuda. Elas esperaram muito, mas ninguém apareceu, até que ele chegou. Carcel vê a condessa precisando de ajuda com outras duas damas, e pelo que parece, é um assunto urgente, mas então ele dá um estranho sorriso e decide ajudar. Ele pega a dama em seus braços para ajudá-la a andar, e enquanto vão para os aposentos, ela agradece, e comenta que também está feliz por ele estar defendendo as águas do Império. Ela menciona um boato que circulava sobre ele seguir os passos de seu avô, que dedicou toda a sua vida a servir Ortega, e os rumores de como ele queria continuar a honrosa tradição de sua família. Ela também lembra da grande vitória do avô dele, o almirante Calderon, sabendo que o mar ainda é um lugar perigoso onde sempre ocorrem batalhas. Ela sabe que o avô dele trouxe a paz para o povo, mas os piratas ainda causam problemas todo ano. Ela fica encantada por sua beleza de novo, e ele percebe que ela está se apaixonando por ele, então fala sobre as responsabilidades que vêm com o poder que ele alcançou como membro dos Grandes de Ortega. Então, ele cita as palavras de seu avô, que para ocupar uma posição de grande honra, deve estar pronto para aceitar a maior das responsabilidades. De repente, ela não consegue mais se conter, e apesar dele ainda estar falando, ela avança e rouba um beijo. Os Grandes de Ortega são como são chamados as 17 famílias nobres que receberam títulos de nobreza pela família imperial. Mas mesmo entre eles, a família de Carcel, a família Escalante, se destacava como a maior entre as famílias nobres. E Carcel também se destaca, sendo o herdeiro dos Escalantes com uma aparência cobiçada por todos. Era como se ele fosse abençoado por Deus, e todas as jovens ficavam de olho nele. Aos 15 anos, ele já socializava com elas, e aos 17 anos, ele era seguido pelos admiradores em quase todo lugar. Aos 20, seu foco estava nas mulheres mais maduras que não se preocupavam com as consequências, e Carcel não se satisfazia facilmente. Agora, aos 23 anos, Carcel Escalante está em seu auge. A donzela em apuros que ele estava ajudando é uma de suas admiradoras, e o beijo dela leva a um beijo mais longo. Ao ver o corpo dela, Carcel decide mudar seus planos para a noite. Então os beijos continuam e a condessa se atira nele, até que ela menciona sua noiva, e em sua opinião, ela não é boa o suficiente para ele. Além disso, sua noiva sempre tinha um olhar desinteressado no rosto, e ela não entendia como ela podia se comportar assim quando tem um noivo perfeito como ele.
Ela continua falando mal de sua noiva para ele, sem saber que Inês está assistindo a tudo. Ela permanece em silêncio, mas ele a nota, e logo seus olhos se encontram. Carcel e Inês já estavam noivos há 17 anos, e foi depois desses 17 anos que ela descobriu pela primeira vez sobre sua infidelidade. Depois de Inês encontrar o homem prometido a ela lhe traindo com a condessa, ela não disse nada. Ele sabe que ela o pegou em flagrante, e seus olhos se encontraram naquela noite, e além do mais ele tem certeza que ela ouviu todas as declarações que a condessa fez sobre ela, as que falavam sobre ela se vestir como uma freira, de ser arrogante com os outros nobres, e os comentários sobre ela ser inadequada para um homem como ele. Agora ele está em uma carruagem para a residência do Duque de Valés para ter uma conversa com Inês. Carcel chega à residência dela, e enquanto marcha pelos corredores, ele logo atrai a atenção das empregadas, que trocam cochichos sobre se ele realmente é o famoso Carcel. Mas ele não percebe isso porque sua mente está ocupada pensando na lei do império que vincula um homem casado à sua esposa e proíbe o adultério. Mas ele acha isso antiquado já que o adultério é amplamente praticado na nobreza. Então, desde jovem ele decidiu aproveitar o máximo que podia antes do casamento, dizendo que é o único jeito dele não se importar de viver o resto de sua vida como um monge, e percebe que seus dias de patife estão chegando ao fim. Ele entra no quarto onde Inês está sentada esperando por ele, e o mordomo pressente o drama que está prestes a acontecer, então ele se retira. Inês carrega uma expressão fria, e ela não se incomoda com o olhar irritado dele, e pergunta se ele queria vê-la. Acontece que ele tinha tentado vê-la nas últimas 2 semanas, mas ela o ignorou. Ela não pede desculpas, e atribui a incapacidade de vê-lo durante essas 2 semanas à terrível chuva que eles vinham enfrentando, e explica que não queria que ele enfrentasse essa chuva por causa dela. Carcel admite que a atitude dela é justificada com base no que ela viu, mas mesmo assim, ela nunca o ignorou. Ele tenta simpatizar com ela, sabendo o que ela viu, e até diz que entende como ela se sentiu quando viu daquele jeito com outra mulher. Mas então ele a culpa pelo fato de que ele tem que viver como um monge. Ela age como se não entendesse o que ele está dizendo, e eles começam a discutir se ela está ou não entendendo o que ele está falando. Parado diante dela, ele lembra de como ela decidiu se casar com ele quando era criança, então sabe muito bem que ela é teimosa e poderia continuar com a discussão para sempre. Ele sabe que Inês o ama, e ela mudou sua vida com um simples apontar de um dedo. Ela escolheu por amor, um tipo de amor que exigia que ela abandonasse seu direito de herança e status de se casar com a família imperial. Ela teve muitas oportunidades de desfazer isso, mas sempre rejeitou todas. Inês continuou esperando por ele desde que o escolheu, no mesmo lugar em que ela sempre esteve. Mas isso sempre foi um problema para ele. Ela o ama, mas ele não sente nada por ela. Por causa dessa falta de afeto em relação a ela, ele passou muito tempo afogado em culpa, sabendo que ela estava desistindo de tudo por isso. Carcel garante que pode explicar tudo, mas ela o lembra que o viu com seus próprios olhos, e ele não parece arrependido de suas ações, então ela acha que não tem nenhum problema. Mas essa resposta confunde Carcel, e ele fica perplexo. Ele acha que a resposta de Inês é a maneira dela de esconder o fato de que ela está chateada, pedindo que ela pelo menos grite com ele pelo que ela viu. Quando Inês afirma que não está chateada, ele não acredita, e outra discussão surge sobre se ela estava brava ou não. Ele a lembra de que ela não queria vê-lo por 2 semanas porque estava chateada, mas ela ainda se apega à desculpa sobre a chuva, e que ela não queria que ele chegasse encharcado. Ela fica entediada com essa discussão sem fim, concluindo que eles não são próximos o suficiente para ter essa conversa, e avisa que também sabe das outras mulheres com quem ele se envolveu. Essa revelação o deixa atordoado, e o mais assustador é a casualidade com que ela está dizendo essas coisas. Ele pergunta se ela realmente não está brava depois de descobrir todas essas coisas, e ela garante que não, já que ele pode ficar com quem ele quiser por enquanto. Mas a maneira como ela está lidando com isso irrita Carcel. Ele menciona o fato de que ela é sua noiva e que eles se casarão em breve, mas Inês acredita que apenas porque eles vão se casar em breve, isso não significa que ele tinha que perder sua liberdade agora. Então ela solta uma bomba que desequilibra seu ego, e permite que ele faça o que quiser, já que eles ainda não são casados. Mas Inês ainda não terminou, e ela explica que não está permitindo que ele faça o que quiser porque ela é compreensiva, mas porque ela não tem interesse nele, deixando ele completamente chocado. Ela disse essas palavras no verão que ele completou 23, e essa declaração mudou tudo o que ele conhecia e acreditava. A mente de Carcel volta ao dia em que ele ficou noivo de Inês no baile, onde ele tentou determinar quanto tempo durava uma vida. Ele perguntou aos adultos no baile quantos anos eram uma vida, mas ele foi ridicularizado. Ele ficou irritado com a reação deles à sua pergunta, e não sabia o motivo deles rirem, até que a jovem Inês interveio. Ela tinha certeza de que ele não sabia o que as palavras significavam, mas ele argumentou o contrário. Mas quando ela pediu para ele explicar o que uma vida significava, a reação dele confirmou sua suspeita. Enquanto Carcel tentava juntar palavras para provar que ele sabia, ela correu para o pai dela, o Duque Leonel Valesa, e eles falaram sobre Carcel como se ele fosse uma criança tola, mas o Duque conseguiu convencer Inês de que ela precisava ser gentil ao ensinar as pessoas, especialmente seu noivo.
Então, ela explicou para ele que a duração de uma vida era algo que só uma pessoa morta poderia dizer, mas ele fica curioso se pessoas mortas podem falar, e essa pergunta por si só expõe o quão ingênuo ele era quando era criança. Inês tenta esclarecer, dizendo que ninguém vivo sabia a resposta para quanto tempo durava a vida, mas isso levanta a curiosidade dele ainda mais, que pergunta como os mortos sabem se os vivos não sabem. Ela lhe disse que os mortos sabiam porque eles já tinham vivido uma vida inteira, mas isso confunde Carcel, que tinha aprendido sobre a morte há pouco tempo. Ele então perguntou se teria que morrer para descobrir quanto tempo dura sua vida, então ela respondeu que a vida era o tempo que se tinha até morrer, e só terminava quando a pessoa morresse. Ela viu isso como a maneira mais simples de explicar para ele, lhe pedindo para fazer as contas e descobrir quanto tempo seria sua vida. Isso fez experimentar uma mistura de medo e confusão, se lembrando de que seu avô morreu depois que sua perna começou a apodrecer graças a um ferimento de bala que ele recebeu no mar. Ele se perguntou se sofreria o mesmo destino, e se teria que viver com ela até sua perna ser amputada, porque ele via uma vida como terminando quando sua perna fosse amputada, como seu avô. Mas ela lembrou de que o avô dele não morreu imediatamente depois de sua perna ser amputada, mas viveu mais 10 anos. Mas isso só ajuda a confundir ele ainda mais, acreditando que sua perna realmente seria amputada no futuro. Ele começou a misturar palavras enquanto soluçava chorando, porque sentia que teria que amputar a perna se eles se casassem. Isso chama a atenção de todos, que não tinham certeza do que estava acontecendo. Enquanto ele estava emotivo, Inês permaneceu calma e disse que eles fariam mais que apenas se casar, já que eles teriam um bebê juntos. Mas isso não o acalmou, e ele não queria se casar com ela. Então ela finalmente conseguiu acalmá-lo quando ela lhe disse que o casamento deles pode não durar uma vida inteira. O medo e a preocupação deixaram o garoto quando ele ouviu essas palavras, mas a confusão nele permaneceu, só que eles não puderam mais conversar sobre isso porque a imperatriz propôs um brinde a Carcel e Inês, que se casariam quando atingissem a maioridade e passariam a vida inteira juntos. Os presentes que testemunharam isso aplaudiram em concordância, e no dia em que eles atingissem a maioridade e se casassem, Inês se tornaria a senhora da família Escalante, e Carcel se tornaria genro da família Valés, para o deleite da família imperial, se dedicando um ao outro até o dia de sua morte. Agora, ele se pergunta como ele poderia esquecer o dia que marcou o início do desmoronamento de sua vida perfeita. No mesmo período em que ele ficou noivo de Inês, o primo de Carcel e o príncipe herdeiro do Império, Oscar Valeza de Ortega, questionou Carcel tentando descobrir o motivo pelo qual Inês escolheu ele dentre todas as pessoas. Mas ele não teve resposta, então apenas encarou seu primo, o que o deixou furioso. Ele ordenou a Carcel que pensasse na razão de Inês ter escolhido ele, avisando que quando ele se tornasse imperador, ele não queria ser encarado em vez de receber respostas para suas perguntas. Seu primo Oscar sugere que ele deve ter feito algo para Inês para que ela o escolhesse, mas Carcel lembra que ele tem apenas 6 anos, e não sabe o que ele está falando. Oscar suspeita que seja o rosto de Carcel que fez ela escolhê-lo, mas ele não diz nada, e ainda acreditava que Carcel estava sendo astuto, mesmo sendo apenas um garoto de 6 anos. Ele não acreditava na audácia de Carcel, que continuava confuso com a situação. Oscar se sentiu ofendido, acreditando que Carcel tinha roubado Inês dele, mas Carcel argumentou que ela não pertencia a ele, o que o irritou ainda mais. Ele sentiu que Carcel tinha roubado sua propriedade, mas disse que ele não o puniria porque ele era filho de seu tio. A união de seu primo Oscar com Inês deveria ser pelo bem da família imperial, mas quando Inês o recusou e escolheu Carcel, a imperatriz trouxe Carcel diante de Inês, como se ela estivesse esperando por aquele dia há muito tempo. A imperatriz nunca questionou Inês por rejeitar o filho do imperador. Em vez disso, ela pediu que Inês fizesse uma escolha própria. Ela precisava manter laços com a casa Valés, mas ela não queria nada com Inês por causa de sua atitude sombria, e não a visse como adequada para seu filho Oscar. Mas Oscar não sabia disso, então ficou enfurecido porque ela o rejeitou e escolheu Carcel, e ele a insulta para esconder o fato de que tinha sentimentos por ela. Mas Carcel não percebe que Oscar está tentando esconder a dor que sente por ser rejeitado, e lembra que ele gostava de Inês, e até queria se casar com ela. Mas seu primo mais velho riu para disfarçar e lhe disse que tinha uma diferença entre querer e gostar. Ele não gostava de Inês, ele apenas a queria porque ela tinha a melhor linhagem para se casar. Então ele sugeriu que a visitassem, e declarou que eles tinham muito tempo antes de se tornarem adultos. A visita foi ruim para Oscar, e parecia que ele estava tendo dificuldades para lidar com a rejeição. Quando chegaram à residência Valés, eles foram recebidos pela própria Inês, e os três acabaram em um silêncio desconfortável. Carcel conseguia ler o ambiente e perceber que Oscar não era bem-vindo, e pelo que parecia, Inês o detestava. Apenas pensar que Inês não queria ver ele fez com que Oscar lhe desse um olhar longo e duro, quase como se ele lesse a mente de Carcel. Ela o lembrou de seu costume, e como ele não avisou que iria visitar ela com uma semana de antecedência para que ela pudesse se preparar melhor para recebê-lo, o que significava que ele tinha esquecido a etiqueta, então ela não poderia lhe receber adequadamente. Ele disse a ela que não tinha necessidade dela se desculpar com ele, mas ela garantiu que devia um pedido de desculpas por não ser capaz de recebê-lo adequadamente, mesmo agora, avisando que seus pais não estavam por perto.
Oscar, arrogantemente garantiu que não era necessário todo esse cerimonial, porque ele veio para vê-la, e não o duque e a duquesa, mas apenas por ela. Até o jovem Carcel poderia entender a mensagem, mas Oscar não entendeu. Inês não queria vê-lo, e quanto mais ela tentava deixar isso claro educadamente, mais ele tentava forçar uma conexão. Então ele usou uma tática diferente, e disse que tinha lido o livro que ela introduziu, A Vida de Dom Juan de Andrés de Gonzalo, 2 vezes. Ele elogiou o livro, dizendo que gostava tanto de literatura que poderia ter um problema em criar tempo para estudar para o governo imperial mais tarde. Mesmo que ela não tivesse interesse em seu falatório, ela pediu desculpas por tê-lo introduzido a um livro que poderia dividir sua atenção aos deveres imperiais. Mas ele garantiu que não se importava, e falou que os inteligentes como eles precisam se unir em um mundo cheio de massas ignorantes. Oscar, de 10 anos, continuou tentando convencer Inês, de 6 anos, com palavras suaves que não a afetavam. Carcel permaneceu em silêncio, se perguntando o que seu primo tinha em mente com tudo isso. Mas ele arrastou Carcel para a discussão, e disse que ele não tinha ideia de como pessoas inteligentes como ele se sentiam, fazendo com que Inês notasse a presença de seu noivo. Ele concluiu seu discurso pedindo que ela não arriscasse sua vida, já que seria difícil encontrar alguém com um intelecto igual ao dele. De repente, ele deu a ela a chance de corrigir seu suposto erro. Então Oscar propôs uma Inês desinteressada em casamento, que imediatamente feriu seu orgulho quando disse que não gostava dele e o rejeitou, surpreendendo Carcel, enquanto Oscar cerrava o punho de raiva, e Carcel começou a se afastar na ponta em silêncio. Oscar sentiu que tinha que ter um motivo pelo qual ela não gostava dele, mas quando ele perguntou, tudo o que ela fez foi chamar Carcel, que estava prestes a sair. Ela pediu que ele a defendesse, já que ele era seu noivo afinal. Ele ordenou que ela deixasse Carcel, que já estava fora da situação, mas ela não fez isso. Ela alegou que o príncipe herdeiro estava lhe fazendo se sentir desconfortável, enfurecendo ele ainda mais, porque para ele isso não era um assunto para crianças, mas para adultos, o que confundia Carcel ainda mais porque Inês também tinha 6 anos de idade. Mas Oscar lhe lembrou que Inês não era nada como ele. Carcel podia se lembrar de tudo que Oscar tinha dito sobre a diferença entre gostar e querer, mas pelo visto parecia que ele gostava dela. Inês ainda tentava ficar fora da conversa, mas então Inês o arrastou para dentro quando foi para trás dele como se ele fosse seu escudo, e ele encarou horrorizado por causa da confusão que ela tinha começado. Quando Oscar tentou insinuar que ele estava jogando um jogo sombrio, ele finalmente falou, dizendo que não estava jogando jogo nenhum, mas seu primo viu isso como desrespeito e desobediência, porque ele tinha ordenado a Carcel que ficasse fora de sua discussão com Inês. Ele ficou em silêncio de novo, imóvel durante essa guerra fria, e Oscar tentou outra tática. Ele disse que entendia que Inês não quis dizer o que disse sobre não gostar dele, achando que ela deve ter sentido que era indigna dele, pois ele seria imperador um dia. Mas ela estava cansada de seus desabafos e pediu a Carcel que lhe dissesse um não. Mas Oscar não parou, e ele fez mais declarações ousadas como precisar que ela lhe desse asas para que ambos pudessem governar Ortega. Mas Inês não prestava mais atenção em Oscar, ela estava ocupada tentando fazer Carcel fazer seu primo se calar, pois seus devaneios lhe davam dor de cabeça. Carcel tinha se calado e estava mais focado no sofrimento que sentia por estar entre Oscar e Inês, mas ela o lembrou de que ele era um menino de 6 anos sem nenhum mestre. Carcel pegou Inês pelo braço e correu para sair da presença de Oscar, enquanto ele gritava para ele com raiva. Uma vez longe dele, Inês pediu para que ele a soltasse, enquanto ele perguntava se sua dor de cabeça tinha melhorado. Ela explicou que estava mentindo, o que o assustou ainda mais, e ele perguntou se ela não tinha medo do príncipe herdeiro a ponto de mentir para ele. Ela se manteve firme na ideia de que a família imperial nunca se envergonharia ao advertir a casa de Valesa por algo tão insignificante, e além do mais, era Oscar quem estava lhe incomodando. Carcel se perguntava o que seu primo via em uma garota como Inês, que para ele não era tão bonita e ainda falava de forma rude. Mas então, com um olhar mais profundo, ele sentiu que ela poderia realmente ser fofa. Mas de repente a pequena Inês ordenou que lhe trouxessem água. O menino ficou confuso e se perguntou se ela realmente quer lavar a mão que ele tocou, mas em vez disso, ela lavou a mão dele e a secou, fazendo o menino corar, já que era a primeira vez que uma garota tocava sua mão, embora ele sentisse que ela estava lhe tratando como se ele fosse um idiota. Depois de fazer isso, ela o chamou pelo sobrenome Escalante e perguntou qual era o problema dele. Ele a fez lembrar que ela não o tinha chamado de Escalante antes, o que a fez perguntar se ele queria que ela o chamasse pelo primeiro nome, e revelou que achava que ele a odiava. Mas ele negou odiá-la, então ela perguntou por que ele continuava chorando por não querer se casar com ela. Mas ele negou ter chorado, apesar de realmente ter chorado bastante. Então ela refrescou sua memória de outras vezes em que ele chorou, como quando ela disse que eles teriam que viver juntos até que a morte os separasse, e quando ele também chorou ao dizer que eles precisavam ter um bebê. Ele implorou para que ela parasse morrendo de vergonha, e então ela concordou em chamá-lo pelo seu primeiro nome, Carcel. Durante toda a vida dela, ela nunca tinha sido tratada da maneira como ele a tratava, então Inês estendeu sua mãozinha e chamou Carcel para vir até ela.
Ele ainda via como estranha, mas comentou sobre o boato de que ela gostava dele, mas ele sentia que ela não gostava, porque se ela gostasse, não o trataria da maneira como lhe trata. Mas ela tentou convencê-lo de que gostava dele, e se não gostasse não teria decidido se casar com ele. Ele mencionou outro boato sobre ela não saber do privilégio de se casar com o príncipe herdeiro, e que se contentou com ele por causa de seu rosto. Então ela concordou que realmente gostava do rosto dele já que tinha suas utilidades. Mas com base nos comentários de ser rude no que ele tinha visto até agora, ele questiona o amor dela por ele, e sentia que se ela o amasse, não o trataria tão rudemente, e tentaria impressioná-lo. Mas ela desmentiu isso deixando muito claro que não lhe faltava nada, e por essa razão, ela não precisava tentar impressionar ele. Mas ele sente que se ela quisesse que ele retribuísse o amor que ela tinha por ele, ela pelo menos o trataria bem. Então, ela corrige um erro que ele está cometendo, o que deixa ele surpreso. Ela não precisava que ele a amasse de volta, pois tudo o que ele tinha que lembrar era que ela realmente gostava dele. Mas agora, 17 anos depois, ela lhe diz que não tem interesse nele. Enquanto Carcel está sentado no quarto, ele pensa na declaração que ela tinha feito mais cedo sobre não ter interesse nele. Ele suspeitava que algo estava errado com ela desde o início, se perguntando como ela poderia não ter interesse nele. Ela sempre foi tímida e só expressava seu afeto através de cartas, mas sua devoção a ele era conhecida em toda a alta sociedade. Ele observa atentamente o quarto dela, e sabe que não houve nenhuma mudança nele todos esses anos. Mas ele está certo de que o quarto contém alguma coisa que explica por que os sentimentos dela mudaram, deve ter pelo menos alguma pista. Ele se pergunta se é porque ela se sente constrangida agora que envelheceram, ou talvez ela tenha mudado de ideia antes dele ser matriculado na academia militar. Mas não pode ser, já que ela não se importava nem quando recebia olhares feios das pessoas, e nunca mudou. Então ele não entende o que causou essa mudança. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, ela entra com a mesma expressão desinteressada no rosto. Ela pergunta o que ele ainda está fazendo na casa dela. Ele também coloca uma expressão desinteressada, mas fica aliviado que, em vez de chamá-lo de senhor como antes, ela o chama pelo seu sobrenome. Ele não responde perdido em pensamentos, e pode perceber que a única mudança no quarto agora é o corpo de Inês. Ela amadureceu lindamente, e seu vestido sem forma que parecia ter sido feito para um funeral, não consegue mais escondê-la. Não era a primeira vez que ele fazia isso, e ela podia notar que ele estava fingindo estar distraído enquanto tinha pensamentos impróprios. Enquanto ele pensava em como o corpo dela seria sua única alegria como homem casado, ele pergunta em voz alta por que ela não está interessada nele. Mas ela pede para que ele não se preocupe, já que não tem significado oculto em seu desinteresse nele. Ele rejeita a resposta dela, o que faz ela admitir que só disse isso para que ele se sentisse melhor. Ela disse que sabia de tudo o que ele estava fazendo, e ele não precisava se preocupar com ela, garantindo que ele era livre para fazer o que quisesse. Ele ainda acredita que ela está chateada pelo que ele fez, e que ela estava sendo sarcástica. Mas ela não entende o que ele está dizendo. Ele explica que ou ela está sendo sarcástica ou disse essas coisas sem querer dizer de verdade. Ela ainda não entende o que ele está dizendo, e depois de pensar, ele sugere que talvez ela esteja preocupada com o que ele sente. Mas ambos sabem que ele não está fazendo sentido, e ela o acusa de agir como se ela tivesse encontrado outro homem, então ele aproveita para perguntar se ela realmente encontrou outro homem. Ela menciona algo que os dois já sabem, ela é alguém que ninguém quer, e como Oscar tinha dito, ela é o corvo da casa Valés. Mas Carcel acredita que a razão pela qual os homens não se aproximam dela é que ela tem ele como noivo, que é extremamente bonito, e por isso que com seu vestido preto, que se destacava em um mar de cores vibrantes, nenhum homem se aproximou dela. Ele achava que o corpo dela era capaz de subjugar até o mais estúpido dos nobres, mas dizer diretamente que o corpo dela é o que a torna bonita faria ele parecer um porco. De qualquer forma, o que mantém os homens longe dela também é o que atrai as mulheres até Carcel, e Inês está ciente de que as mulheres vêm a Carcel porque ela não parece ameaçadora, mas ela não se importa, e ela não tem queixas em relação a ele ou ao casamento. Também não tinha razão para eles arruinarem seu relacionamento por algo tão insignificante. Ele tenta ter certeza de que entende o que ela está dizendo, mas ela corta ele dizendo que ele é um bom partido para casamento. Ele não entende o que ela quis dizer, ficando tão chocado que questiona a sanidade dela. Mas ela afirma que está perfeitamente sã. Ela se aproxima dele, alcança seu colarinho e solta um aviso. Ela sabe o que é sentir ciúmes, e sabe como é estar com raiva ou se apegar, então se isso acontecer e ele atrair, ela o mataria. Ele se pergunta como a conversa passou dele atrair para ameaças de assassinato. Ele está assustado, mas ela não para, e acrescenta que mataria um homem que ama se ele atrair, e essa é a mulher que ela era, então não quer desperdiçar sua energia em um homem como ele, de quem ela não gosta. Carcel não entende o que está acontecendo e implora para ela lhe ouvir, mas ela já terminou de ouvir o que ele tem a dizer. Então ele agarra a mão dela, exigindo que ela o ouça, mas ela não está pronta. De repente Inês explode em emoção enquanto Carcel tenta fazer com que ela o entenda, e ele está confuso do porquê ele está fazendo isso.
Ele argumenta que não era o que parecia, e ainda confuso, ele se pergunta como as coisas ficaram tão dramáticas. Com lágrimas nos olhos, Inês pergunta o que deveria parecer depois de pegar ele beijando aquela mulher. Embora ela esteja focada no relacionamento dele com a mulher, ele se pergunta sobre o olhar no rosto dela, pois era como se outra pessoa estivesse no controle de seu corpo. Ele assegura, garantindo que não tem nada acontecendo entre ele e aquela mulher. E depois de dizer isso, surpreendentemente, Carcel diz que ela é a única que importa para ele. Ela afirma que não vai cair nessa, quando de repente ela sente como eles estão próximos, deixando os dois em choque, antes dela tentar fazer com que ele a solte, gritando e acusando ele de querer insultá-la ainda mais e lhe chamando de nojento, perguntando o que deu a audácia de colocar as mãos sujas nela. Ela bate no peito dele enquanto grita para ser solta, mas ele não a solta, e ela o chama de nomes ainda mais perturbadores. Ele ainda não entende o que está acontecendo, mas pede desculpas pela situação. Ele alega que seu corpo não teria reagido daquela maneira se ele não a tivesse em seus braços, e que ela é a única mulher que pode fazer isso com ele, porque ela é a única que ele ama. De repente o humor de Inês muda, e pelas ações dele, ela acha que ele está dizendo que só lhe deixará ir se ela confiar nele, então pede que lhe prove que ela pode confiar nele. De repente, a modesta Inês solta a corda que mantém a parte de cima do seu vestido, e pede que ele mostre o quanto ele a quer. Ele fica perplexo ao descobrir que ela não está com nada por baixo do vestido, e ela admite que sempre esperava que um dia ele a segurasse em seus braços e se familiarizasse com seu corpo. Ela diz que estava esperando por esse momento há muito tempo, então ele diz para si mesmo que isso é um sonho, já que é a única explicação. Ele sabe que é um sonho que ele não tem que acordar. Mas de repente um jovem loiro parecido com ele o acorda para lembrá-lo do treino de esgrima que ele prometeu, o que é muito frustrante, e ele não parece feliz de maneira alguma. Na banheira, sua mente está em outro lugar, lembrando das palavras de Inês quando ele a viu pela última vez, que ela não queria perder tempo com um homem como ele, de quem ela não gostava. Essas palavras significavam que agora ele podia fazer tudo o que queria abertamente, já que sua noiva não se importa. Ele culpa ela pelo sonho que teve, o que fez com que ele transferisse sua raiva para o rapaz que o acordou. Ele tenta se convencer que está feliz por ela não ter interesse nele, mas no fundo, as palavras dela ainda o incomodam. As palavras dela ocupam sua mente enquanto ele tenta se convencer de que não é afetado por elas. Ele faz isso até a prática de tiro, mas o soldado que está com ele interrompe seu pensamento e o chama para perguntar se ele sabe que tem repetido as mesmas palavras para si mesmo desde que chegaram. Ele fica surpreso com o que o soldado disse, sem saber dos problemas em que pode estar se metendo. Mas o soldado desinformado continua, informando a Carcel que ele estava dizendo algo sobre sua noiva, a senhora Inês. Carcel o avisa, lhe lembrando que quando seu superior fala, ele deve ouvir em silêncio. Ele não entende a parte em que Carcel acabou de adverti-lo e arrisca ainda mais, comentando que nunca viu seu capitão falar tanto, o que significa que ele deve estar animado com o que sua noiva disse. De repente Carcel dá um tiro que passa raspando pelo ouvido do soldado e mata um pássaro atrás dele, assustando e silenciando ele. Carcel repreende o soldado por criticá-lo quando ele nem mesmo sabe atirar, dizendo para ele focar no tiro e deixar sua vida pessoal em paz. O soldado pede desculpas por ter exagerado, e de repente ele se abre sobre estar com inveja de Carcel porque ele tem o sonho de todo homem, uma esposa que não prende seu marido. Mas Carcel lembra ao soldado que ele ainda não está casado com Inês. Então o soldado compartilha um pouco sobre si mesmo, pretendendo se abrir com ele. Acontece que ele ficará noivo em breve, e uma vez casado, estaria preso sob a constante vigilância de sua esposa por toda a vida. Carcel acredita que esse homem quer fazer algo quando se casar, e por isso que está preocupado com sua liberdade mesmo antes de seu noivado. Então ele vê o homem como um canalha, e diz a ele para não pensar que são parecidos. Mais uma vez ele pede desculpas, sugerindo que ele não está insinuando o que Carcel está pensando, só está dizendo que Carcel é sortudo por ter uma mulher tão atenciosa e graciosa que está disposta a lhe dar a chance de viver sua vida como ele escolher antes de se casarem. Mas ele corrige a crença do homem, revelando que ela não está deixando ele ter seu próprio caminho porque ela se preocupa com ele, mas justamente porque ela não se importa com ele, e é por isso que ela está perfeitamente bem com tudo o que ele faz. Carcel concluiu que a melhor maneira de tirar Inês de sua cabeça era fazer uma das coisas que ele é bem conhecido, flertar. Atualmente, ele está na companhia de uma certa dama intrometida que lhe pergunta como ele se sente sobre as longas férias que lhe foram dadas. Ele pergunta se as longas férias que recebeu a incomodam, mas como poderia, já que ela fica animada que ele estará por perto durante todo o verão e que terá a chance de observá-lo, maravilhada com quão perfeitamente Deus o fez, tanto em beleza e forma física. De repente ela confessa seus ciúmes da noiva dele, um erro que não deveria ter sido cometido. Sua referência a Inês o leva de volta ao sonho que ele teve e as palavras que ele disse a Inês naquele sonho, sobre ela ser a única que poderia deixá-lo daquela maneira. Então seu humor muda à medida que a culpa o domina, e ele pede que ela se afaste dele. Ela fica perplexa com a mudança repentina de humor, e o lembra do acordo de que ele seria dela por aquela noite, o que parecia que ele estava prestes a quebrar. Ele pede desculpas, mas ela não o deixa ir facilmente.
Ela continuou chamando por ele, mas ele se vestiu para partir, com a mente nas palavras que disse a Inês em um sonho sem sentido, um sonho que deveria ser sem significado. A dama que Carcel está prestes a abandonar ainda acredita que ele está jogando um jogo para se fazer de difícil, mas está completamente enganada. Ele está distraído com as coisas que ele disse naquele sonho, que deveriam ser sem poder, estão tendo um impacto tão grande sobre ele. A dama permanece insistente, gritando que ainda está interessada no que estavam prestes a fazer, mas Carcel ainda está perdido em pensamentos, se perguntando por que não consegue tirar as falas do sonho da cabeça e nem sequer ouve quando a dama diz que ela esperaria por ele naquele mesmo local até que ele volte. Carcel sabe muito bem que depois de seu casamento com Inês, ela seria sua única opção, então não faz sentido ele não estar interessado agora. É uma questão angustiante que tem estado em sua mente desde que ele teve o sonho sobre Inês. Ele tenta se confortar dizendo a si mesmo que está temporariamente amaldiçoado, já que isso não poderia acontecer com ele tão jovem, e o pânico só de pensar nisso fica escrito em seu rosto. Ele ainda está tentando se acalmar, tentando entender o que mudou quando ele estava com outras mulheres. Desde aquele sonho sobre Inês, ele está quebrado. Ele está feliz que Inês não virá para o evento, mas de repente ela pede desculpas por chegar tarde. Ela planejou chegar mais cedo, mas Luciano a atrasou. O casal acabou trocando olhares constrangedores um com o outro. Então Carcel pergunta por que ela está no evento, já ela raramente vem mesmo quando convidada. Então ela responde que veio porque sabia que ele viria. Ela senta ao lado dele, enquanto chamam a atenção de outros que vieram testemunhar o evento, e agora tem algo sobre o que fofocar, então eles murmuram entre si. De repente ela toca sua bochecha, por algum motivo, e ele nota que ela também está agindo de forma estranha, se perguntando se ela também teve um sonho com ele. Carcel faz uma cara constrangedora porque Inês tocou sua bochecha, e ela percebe isso, então pede que ele evite fazer expressões faciais indignas em público. Ele culpa ela por causar a expressão facial indigna, mas deixa passar. O espetáculo começa, e tanto Carcel quanto Inês mantêm um silêncio estranho, agindo como se estivessem muito focados no espetáculo, quando na verdade estão pensando um no outro. Ele rouba olhares para Inês, apenas para desviar o olhar quando ela começa a se desculpar sobre como as coisas foram da última vez que se viram. Ela não tinha certeza do porquê, mas podia dizer que ele ficou um pouco abalado pelo que aconteceu. Ele pergunta se foi por isso que ela veio vê-lo no evento, e ela diz que não queria criar uma ocasião separada para eles se encontrarem. Ela pergunta se ela o aborreceu de novo por ter vindo ao evento sem avisar, mas então ele usa suas próprias palavras contra ela, e pergunta se eles são próximos o suficiente para justificar ele estar bravo com ela. Inês está sendo educada, e isso faz Carcel se sentir desconfortável, então ele pede que ela pare de ser tão educada, já que isso faz se sentir sozinho como um mal-educado. Ela se inclina para mais perto dele e pergunta por que ele está tão irritadiço, o que imediatamente acelera seu coração e o joga em um transe, e quando ele volta a si, ele já está na carruagem. Ela reclama que ele está agindo de um jeito estranho, mas ele surpreendentemente não consegue manter contato visual, e olha para baixo antes de mentir que não é nada. A atitude dele faz ela questionar sua sanidade. Carcel segura uma almofada, também percebendo a estranha atitude que ele está demonstrando, como se fosse um adolescente um pervertido. O comportamento dele faz ela pensar que ele deve ter perdido a razão, e essa é a única explicação razoável para o que ele está demonstrando agora. Ela sugere que ele saia da carruagem, mas silenciosamente espera que ele acompanhe para dentro. Carcel olha pela janela e fica chocado ao descobrir que eles estão em sua casa, o que a confunde, já que ela tinha dito para ele que estavam indo para a residência Escalante. Ele não se lembra de terem tido essa conversa, mas ele ainda tenta agir como se soubesse que eles estavam indo para lá. Ela fala sobre sua atitude, dizendo que entende que ele não gosta de vê-la, mas se ele continuar agindo assim, ela pode realmente levar isso a sério e se afastar. Ele diz que não a acha incômoda, e Inês o lembra de que eles tinham que sair da carruagem de qualquer maneira, então eles saem. Inês e Carcel se comportam como se fossem um casal, e ele ajuda a descer da carruagem enquanto ela pega sua mão, deixando ele atordoado por um segundo, mas ele tem que se recompor por causa da multidão. Esse tempo com Inês, enquanto eles caminham até a porta da frente dele, parece levar uma eternidade para chegar, e é uma tortura para ele. Seus criados os olham chocados, e Inês está calma como sempre, mas Carcel coloca um sorriso falso enquanto xinga ela em sua mente. Eles vão para a sala de recepção da mansão Escalante para terminar a discussão que começaram na casa dela no outro dia, mas ela sente que a sala é muito aberta para eles conversarem. Por outro lado, Carcel não vê motivo para não poderem discutir ali mesmo na sala de recepção. Inês ainda acha que é muito aberto para as coisas pessoais que estão prestes a discutir, mas ele garante que o ambiente é privado o suficiente para qualquer coisa que tenham que falar. Então ela começa afirmando que ele tinha saído às pressas na última vez que se viram, então eles não conseguiram terminar a discussão. Carcel mente que não saiu às pressas, enquanto desvia o olhar, e Inês hesita, mas resolve finalmente falar. Ela agradece pelos esforços que ele tem feito para esconder a verdade dela, especialmente as medidas que ele toma para evitar que seu estilo de vida indecente fosse exposto, e ela sabe que ele esconde isso por respeito a ela.
Mas ele não a deixa terminar, e diz que sabe que deveria ouvir em silêncio o que ela tem a dizer, pois ele é o culpado, mas não pode deixar de notar que parece que ela realmente perdeu a razão. É engraçado que o homem que tem agido estranho desde que teve um sonho com ela diga que ela perdeu a razão. Ela fica confusa com o que ele está dizendo, mas não mostra, pedindo que ele a deixe terminar. Ela diz que estava falando sério sobre ele, mas não precisa encobrir com quem ele se encontrou porque ela realmente não tinha interesse nele, e pelo que vê, ele também não tem interesse nela. Assim, eles poderiam continuar o restante do noivado como estavam, continuando a ficar fora da vida pessoal um do outro, e poderiam continuar desse jeito depois do casamento desde que eles não se comportassem de maneira abertamente desrespeitosa. Ele não pode acreditar no que houve, ela realmente está permitindo que ele continue com seu estilo de vida devasso quando eles se casarem, e ninguém esperava isso. Ele verifica novamente com ela para confirmar o que ela está dizendo, e eles poderiam fazer o que quisessem em particular, o que o faz pensar que ela quer fazer algo às escondidas dele, e só vai deixá-lo fazer o que quiser porque ela vai ter o que deseja de outra forma. Vendo que esse pode ser o caso, Carcel faz algo não ortodoxo, ele se levanta da cadeira em que está sentado em frente a Inês e senta-se na mesa perto dela. Ela menciona que as pessoas devem sentar em cadeiras, e não em mesas, mas ele responde que sentar na mesa uma única vez não significa que ele não tem etiqueta. Inês o chama de criança, mas ele pede que ela pense na ideia que ela soltou antes de chamá-lo de criança. Ele vai direto ao ponto, perguntando se a sugestão dela é para o seu amante. Mas ela fica em branco, se perguntando que amante. Carcel pergunta se ela está sugerindo isso para continuar vendo ele. Ele acha que isso explica tudo, a razão dela ignorar suas falhas lhe permitindo fazer o que quisesse e porque ela chegou ao ponto de considerar isso quando se casarem. Ele pensa que talvez não seja apenas um homem, talvez sejam muitos outros que ela seduziu com sua pele de porcelana e corpo excepcional. Ele imagina que talvez ela não seja nada como se apresenta, e considerando sua personalidade e a maneira como ela manda nas pessoas, não seria difícil para ela controlar homens com apenas algumas palavras. Ele imagina que o que quer que ela tenha se envolvido deveria ser terminado quando eles se casassem, então ela pensou nessa regra para que continuasse sem ser atrapalhada. Mas Inês elimina qualquer dúvida que Carcel tenha, e explica que não tem homem algum, pois ela só quer facilitar as coisas para ele quando se casassem. Ela quer que ele seja livre, e reconhece as mudanças que sua vida sofreu por causa dela. Ele ficou noivo dela quando nem mesmo queria e foi forçado a assumir como herdeiro de sua família desde criança por causa dela. Ela lembra que ele até entrou na academia militar para adiar o casamento deles, que já deveria ter acontecido há 5 anos. Ela admite que ele a fez um favor com isso, já que não iria parecer que ela não gostasse dele, e o casamento seria adiado por tempo indefinido. A expressão de alegria no rosto dela enquanto lhe explicava tudo mostrava que ela realmente não se importava com sua relação. Mas Carcel ficou parado, perplexo com o que ela contou, e ainda está processando tudo. Ela acreditava que o relacionamento deles não significava nada para ele, e ela tinha razões suficientes para acreditar nisso. Mas ele ainda não entende quando deixou de significar algo para ela, sem acreditar que depois de todos esses anos ela está disposta a deixar tudo para trás apenas por conveniência. Então, ele entrou no exército naval e partiu para a batalha apenas para adiar passar o resto da vida com ela. É por isso que ela planeja recompensá-lo por tudo que ele teve que passar por causa dela, trazendo à tona essa regra, aceitando ser esposa apenas no nome, enquanto eles vivem vidas separadas. Mas isso tudo não faz sentido para Carcel, e ele tenta convencer a si mesmo que Inês deve ter motivos ocultos. Em 17 anos ele viu todos os lados dela, e isso fez com que ele decidisse o que quer. Ele se inclina para a frente com os lábios deles quase se encontrando, então pergunta se ela quer viver uma vida separada de seu marido, o que ele vê como impossível. Ele se inclina ainda mais e ela tenta resistir, mas ele continua e lhe dá um beijo suavemente, antes de perguntar se ela ainda planeja ter filhos com ele como quando eram mais jovens. Ele rejeita a oferta dela, não querendo mais que eles levem vidas separadas. Ele quer que seus corpos se unam, sem que ele nunca toque em outra mulher além dela. E as promessas se tornam ainda mais intensas com sua promessa de que teriam seu primeiro filho, e depois disso, satisfazendo um ao outro mesmo que não queiram fazer filhos. Ele não quer liberdade ou vida pessoal. Sua definição de casamento não cobria isso, porque mesmo sendo terrível como ele era, ele é mais fiel a ela do que ela imagina. De repente descobrimos um pouco mais sobre Inês Valese e de sua vida antes dessa. Acontece que ela foi reencarnada mais de uma vez, com suas vidas passadas sendo muito diferentes da que está vivendo agora. Sua primeira vida terminou aos 26 anos, e assim como ela disse quando era criança, apenas aqueles que morreram sabem quanto tempo uma vida pode durar. Ela morreu e nasceu de novo, então ela entende bem os limites de sua vida insignificante. Enquanto olha para o corpo gelado de sua primeira vida, ela percebe que passou a entender isso muito melhor depois que morreu. Ela também sabe que não aprendeu apenas com a morte, já que ela morreu aos 26 anos, e o fim de sua primeira vida foi graças às suas próprias decisões.
E apesar de ter acontecido há muito tempo atrás, o desespero que ela sentiu e que levou à morte ainda está fresco em sua mente, assim como o rosto do príncipe coroado, que foi a última coisa que ela viu, e de todo o caos que surgiu em seu 26º ano. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Anel Quebrado.